abra sua Bíblia no livro de Lucas, Novo Testamento, livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Lucas, você que está na live, Lucas, capítulo 9, você vai comigo no versículo 23 e 24. Isso. Estou aqui, quem achou, diga amém. Amém, né? Lucas, tá? Novo Testamento, capítulo 9, versículo 23 e 24. Eu estou aqui, gente, com o meu marcador de Bíblias que eu ganhei da minha filha, que ela fez um para mim, um para a pastora e uma para o Biel. Coisa linda, né? Tem que dizer que tá bonito, irmão. Se dizer que não tá legal, dá ruim, dá briga em casa. Mas tá muito bonitinho, muito carinhoso. Eu marquei aqui que ela me deu hoje. Tem que pedir alguma coisa? É só agradecer, irmãos. Só agradecer. Ela pediu para uma irmã aqui da igreja, falou assim, a Laurinha, você vai me dar alguma coisa de Páscoa? Que menina é mais abusada. O Biel não pedia nada. Biel, você podia bater nele e ele ficava quieto. A Laurinha, não, bate não, irmão. Aí ela falou para a irmã aqui, se você for me dar alguma coisa de Páscoa, eu posso dizer o que eu quero? A irmã, coagida, na parede, sim, Laurinha. Tipo assim, vai pedir um ovo de Páscoa Ferreiro Rocher desse tamanho. Ela pediu um livro. Mas não para por aí não. Adivinha o livro que ela pediu? O Poder do Hábito. O livro é desse tamanho, dessa grossura. Tá lá lendo. Eu falei, agora tu vai lamber o livro. Pai, eu quero chocolate. Lamba o livro. Ela pediu o livro, tá lendo lá o livro. Você tá entendendo? A Laurinha é uma benção, mas ficou em casa com o Bielzinho. Biel fez uma microcirurgia no dente. E aí ela ficou lá tomando conta do irmão. Entendeu? Ai, Senhor. Então vamos à palavra do Senhor. Lucas 9, capítulo 9, versículo 23 e 24, diz assim a santa palavra do Senhor. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Versículo 24, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este será salvo, ou a salvará. Um texto muito pequeno, mas muito, muito, muito profundo. Esse texto, ele é um dos textos que baseou muito a minha vida como cristão, e principalmente como ministério. É por isso que vocês não me veem fazendo corpo mole, eu estou cansado porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Às vezes eu estou cansadíssimo. Mas quando fala, é para Deus, é de Deus, Deus está no negócio, eu estou ali, vibrando. Não porque eu sou bom, porque eu li isso daqui e isso entrou no meu coração. E eu vou repetir para que entre no teu coração. Olha o que diz, olha a seriedade. Eu quero que você bota na tela, que eu vou ler na tela, por favor. Coloca aqui, vamos ler juntos. Olha só, vamos avaliar teologicamente o texto, ok? Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Não, está no 24, filho, é 23 primeiro. Isso, vamos lá. Jesus, quem falou? Primeira coisa, Jesus. Quem está falando é Jesus, o nosso mestre. Ele dá um conselho. Ele dá uma direção. O mestre, o líder, ele dá direção. Quem pegar, pegou, tem direção. Quem não pegar, fica perdido. Então preste atenção. Olha o que ele diz. Se alguém quiser acompanhar-me, ou vir após mim, em outras traduções, olha isso, meus irmãos. Negue-se a si mesmo. Já começou pegando pesado. Por quê? Aí é onde vocês vão entender a minha fala. Quando eu digo, eu, por exemplo, eu gosto muito de assistir o Fantástico, o resumo da semana, eu gosto de alguns programas, eu gosto de alguns compromissos, mas se ele confrontar com Deus, com o momento que eu preciso estar, eu nego aquele desejo. Se alguém me chamar,
olha, antes de eu ser pastor eu já fazia isso. Irmão Ney, olha, vamos para casa de praia, tal dia assim, 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 mas aí eu tenho um compromisso com Deus. Se der para eu não deixar a obra de Deus desguarnecida e colocar alguém que vá me substituir ali com carinho, com amor, eu vou fazer. Senão, eu nego o meu desejo de estar na casa de praia. Você fala assim, eu acho isso errado. Ei, tá aqui, ó. Negue-se a si mesmo. Pela minha carne, talvez eu estaria lá fora. Talvez você também estaria lá fora. Mas você já se negou. Você falou, eu não quero. Por mim eu estaria lá. Tem gente que gosta de um pagode, irmão. Até hoje, se tocar um dererê, a pessoa dá aquela tremidinha, né, Jefferson? Hein, irmão Jefferson? Se tocar um charme agora, o irmão vai tremer. Não é verdade? O irmão foi criado pelo Alexandre Pires. Poxa vida! Até hoje, se deixar, meu irmão, fala a verdade. Se você está rodando ali e passa 98, Good Times 98. Eu estou preparando um curso de Volta para o Futuro que fala sobre tudo isso, né? Aí eu tive que separar comidas daquela época, brincadeiras daquela época, de anos 80 e anos 90. Aí eu tive que separar músicas desse ano. Irmãos, todas que eu ouvi, eu falava, essa aqui é legal. Essa aqui, só internacional. Você vai ouvindo, fala a verdade. Que coisa horrível. Yes, yes. Na, 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 na. Oh, yes. Quem conhece essa? Levanta a mão e confessa, irmão. A galerinha da Anitta aí ficou tudo, eu nunca ouvi. Se você ouvir, a tua carne vai querer ouvir também. É ou não é? Sim ou não? Mas a gente, se quisesse, se a gente pudesse, mas nós decidimos. Irmãos, quer crescer espiritualmente? Para de querer ser espiritual 100%, porque você está mentindo. É melhor você ser sincero e falar assim, ei, essa música aqui é legal, mas eu não ouço mais, eu não quero mais para a minha vida, porque eu descobri que tem louvores melhores do que essa música. Porque a música ela pode ser mais linda, como eu ensino a vocês. Não é pecado, é que ela pode ser linda, mas ela não vai te falar nada. Se for em inglês, piorou. Então eu entendo que negar a si mesmo é eu abrir mão daquilo que eu gosto, é ser escravo por amor, como eu preguei um domingo atrás. E aí continua o mestre dizendo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Ele deixou bem claro o que significa cruz, né? Cruz é um parquinho de diversões em que a pessoa vai e pega e vai brincar. E essa cruz é muito legal. Não, cruz fala de luta diária. E todos nós temos a nossa luta diária. O trabalho, vai, volta, as atividades, cuidar das crianças. E é muita coisa, é uma cruz. Ainda vem os parentes para poder ficar em cima da cruz. Não é verdade? Então, tomar diariamente a sua cruz. E aí é só seguir, mesmo indo com a cruz, continue seguindo. 24, por favor. Pois aqui ele vem dizendo a recompensa. E qual deve ser a minha e a sua postura? Pois, aí aqui ele dá a chave e ele libera o segredo. Pois, feito isso, se anulando mesmo, porque a gente fala assim, eu vou ser crente, eu não posso fazer nada. É isso mesmo. Quer dizer, você pode fazer todas as coisas, mas nem tudo te convém. Então não é que eu não possa, é que eu aprendi que aquilo não é bom. Eu posso pular carnaval? Posso. Posso. Qualquer coisa eu vou fazer um teste ano que vem, vou aparecer lá na Globo. Falei, pastor lá, eu lá, tchum, 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 tchum. O máximo que pode acontecer é ter uma briga lá e eu sou o primeiro a tomar o soco, né? Porque é sempre assim, tu se afasta da presença de Deus, tudo que acontece vai cair por cima de você. Mas Deus não vai me matar. Só que eu hoje tenho conhecimento de Deus do que é o carnaval, da pressão espiritual demoníaca que existe sobre a vida. Aí hoje eu entendo por que eu pulava 3 dias, às vezes 4, de carnaval e passava o ano todo me arrastando sem conquistar nada, trabalhando feito um condenado, realizando coisas e não conseguia produzir, eu não conseguia avançar.
eu entendo. Porque tudo aquilo que era declarado, todas aquelas palavras que eram declaradas, os sambas enredos, com aquelas frases demoníacas, ficavam sobre mim, porque aquilo lá é uma ministração, aquilo lá é uma adoração. O que nós fazemos aqui no domingo, eles fazem lá no carnaval. É adoração, é ministração. Aquele cara que como é o nome do que o intérprete, né? O rapaz lá que puxa, gritando, ele está ministrando, é a mesma coisa de quem ministra aqui. E eu não entendia isso. Então, eu posso pular carnaval? Posso. Mas eu entendi que eu preciso anular a minha carne e buscar o que é espiritual para a minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Então não é pesado. É difícil seguir a Deus, que é muito difícil cumprir o que a Bíblia está dizendo. A partir do momento que eu tenho conhecimento, eu falo, peraí, já entendi que isso aqui não é bom para mim. Palavras que se lançam, eu já entendi que não é bom para mim. Quando você está no mundo, você fala qualquer coisa e você nem liga para o que você está falando direito. Quando você tem o Espírito Santo, quando você começa a aprender a palavra, o que você faz? Você agora tem receio de falar certas palavras. Então, quando ele diz negue-se, é isso. Quando ele diz tome a sua cruz, eu entendo que toda a luta que eu tenho, é por isso que pode acontecer o que for, eu não vou cair de produção com meu Deus. Porque ele falou que é para carregar a cruz, eu vou carregar a cruz. Só que ele é bom, porque ele alivia o peso, ele manda pessoas para nos ajudar, ele nos abençoa, ele nos dá mimo em meio à luta. Ele faz igualzinho, ele é o mesmo Deus, como ele fez com o povo de Israel. Ele foi lá, botou o povo no deserto para ir para a terra prometida. Deserto é lugar de sequidão, de luta, deserto é aprendizado. Ele deu coluna de fogo, coluna de fumaça, codornizes, né, que é o maná que caía do céu. Ele fez tudo pelo povo, deu ouro para o povo. Então, mesmo em meio à luta, ele tem nos abençoado. Aí ele vem e libera, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Tem gente que fala assim, eu não vou para a igreja, eu não vou ficar indo para a igreja domingo, porque eu vou perder muita coisa lá fora. Quem quer ganhar tudo isso aí, vai perder. Tem gente que ganhou o mundo inteiro, famoso, Michael Jackson, o mundo inteiro chorou a morte dele. Passou. Ninguém mais fala do Michael Jackson, todo ano vão fazer um tributo para ele, acabou, ele nem está vendo mais. Ganhou o mundo inteiro e perdeu a própria alma. Ele ganhou muito dinheiro. Eu vi uma reportagem, um documentário dele. Ele fechou uma loja de antiguidades nos Estados Unidos, mas aquelas lojas de tipo Dubai. Ele fechou a loja só para ele comprar. Ele ia passando assim, ó, com aquele pano dele, né, que ele usava. Como é que é este em inglês? As professoras de plantão aí. Cadê? Este. It, a coisa não, it. It is. É isso? Irmão, deixa, eu vou falar em português. Este. Sei de professor aí. Não, quando o aluno é ruim, meu irmão, pode repetir 10 vezes que o aluno não pega não, tá bom? Mas aqui, obrigado aí, vocês estão certíssimas. Este. Ele comprou 2 milhões dentro daquela loja. Ele ganhou dinheiro, ele ganhou o mundo, ele ganhou a fama, ele ganhou o problema, ele ganhou uma opção de coisa. Mas perdeu a própria vida, perdeu a própria salvação. Então eu entendo que eu preciso, aí ele dá a dica, mas quem perder a sua vida por minha causa, não está mandando ninguém se matar não, é por causa dele, você perder de viver lá fora, ou privar-se de alguma coisa, por minha causa, este se salvará, este a salvará. Então quando eu entendo isso, eu falo, sabe de uma coisa? Ruim com ele, tá ruim com Deus, eu tô na luta. Ele falou que vai ter cruz. Enquanto você não entender que tem uma cruz, ele diz assim, se você está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, eu vou te aliviar. Estou parafraseando o versículo. Eu vou te aliviar. Aí ele podia falar assim, ó, me dá tudo, eu vou te deixar levinho. Não. O que ele diz? Me dá o seu fardo que está pesado e pega o meu que é, mas é um fardo. Então o cristão que não entende isso, infelizmente, ele não consegue viver a vida cristã por muito tempo, porque ele acha que está muito pesado, que ser crente é muito ruim. Eu quero te dizer, a melhor coisa do mundo é ser um cristão em Cristo Jesus. É poder estar aqui, adorar, enquanto o povo está lá buscando maldição, a gente está repreendendo a maldição na nossa vida, na nossa família. Enquanto o povo está adorando a outros deuses que desagradam a Deus, nós estamos adorando ao Deus único e verdadeiro. Isso não nos faz melhor do que eles, mas nos faz adoradores, nos faz discípulos, nos faz servos.
É isso que o cristão deve desejar para que esta ceia tenha efeito sobre a tua vida. E aí eu quero liberar 3 segredos de Deus. Como é que eu faço, pastor? Eu quero isso. Eu quero anular a minha vida. Eu quero pegar a minha cruz, seguindo o conselho do meu mestre. E eu quero salvar a minha vida e tantos quantos eu conseguir salvar. Pastor, me ensina pela palavra como é que eu faço. E aí eu quero liberar para você o tema: 3 segredos para ter mais compromisso com Deus. Hoje é noite de renovação de aliança, é noite de perdão, é noite de reconciliação. Então é o momento de você anular algumas coisas e aprender de Deus como é que você deve proceder para ter mais compromisso. Essa geração, meus irmãos, estão descompromissadas com Deus. Elas são compromissadas com atividades da igreja, compromissadas com eventos, são compromissadas com tudo, com seus próprios afazeres. Mas com Deus as pessoas não têm o compromisso que geralmente deveriam ter. Então, este é o primeiro, eu vou liberar aí, anote quem puder. O primeiro segredo é a renúncia. As pessoas, elas não querem renunciar, meus irmãos. Talvez quando eu falo isso aqui, você talvez fique assim: eu não estou entendendo, porque eu acho que eu estou renunciando. Será que tem pessoa que não renuncia? Eu quero dizer para você, tem pessoas que não renunciam, elas querem exercer às vezes ministério bebendo ou fumando. Pasme você, bebendo ou fumando, elas não querem abrir mão do ministério, de exercer o ministério. Eu quero, não é o caso aqui, graças a Deus, estou dando um exemplo. Eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero dirigir o culto, eu quero liderar, mas a pessoa não quer abrir mão, não quer renunciar. E o pior, isso é pior ainda, porque o pecado específico de um vício, você reconhece, pede perdão, busca ajuda, e se você tiver de coração aberto, Deus vai te libertar. O pior problema do ser humano não são os vícios, as mazelas que eu tanto falo com vocês. O número de pessoas que sai da igreja, do caminho do Senhor, é por causa de mazela. É porque ele não quer anular, ele não quer renunciar ao jeitão dele ou dela ser. A pessoa é boa, legal, mas se você pisar no calo da pessoa, a pessoa vira, como dizem aí fora, vira um samurai. A pessoa, ela vira, ela não quer renunciar. E se você for aconselhar, orientar, instruir, ela não quer. Se você exortar, ela se torna teu inimigo. Mas a Bíblia já dizia que se você repreender um sábio, você ganha um amigo. Se você repreender um tolo, você ganha um inimigo. Então eu e você precisamos estar abertos a isso, a renunciar. E às vezes o cristão, ele não quer renunciar. Quando o pastor fala assim: meus irmãos, Big Brother não é um bom programa para se ver. Big Brother, nós vimos aqui pela manhã qual é a orientação de Deus. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, nisso pensai. E o Big Brother, tudo é falso, tudo é mentira, tudo é falsidade, tudo é fofoca, tudo é traição, tudo é opção de coisa. Eu sei que muita gente acaba vendo por tradição, o brasileiro tem essa tradição. Chegou em casa, lembra da tradição da sessão da tarde? Era quase que um ritual, sessão da tarde. Eu chegava da igreja, a gente ia direto assistir temperatura máxima. Era tradicional temperatura máxima. Quinta-feira, eu não lembro o horário, acho que era 20 horas, a grande família. Nós somos de tradição, a gente se acostuma, o nosso cérebro se acostuma. Você chega em casa, você vai ver a programação que você está acostumado. Eu não estou condenando a tua programação, mas você, como cristão, você tem que renunciar a algumas coisas que você sabe que está te atrapalhando. E aí, esse é o primeiro grande passo que você precisa dar nesta jornada em busca de um compromisso com Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas desistem quando se deparam com esta ordem que foi dada pelo próprio Jesus. Jesus chamou os primeiros discípulos, olha isso, presta atenção, e percebemos algo em comum entre os discípulos que seguiram Jesus. Todos eles tinham seus compromissos, suas responsabilidades, seus afazeres. Um era cobrador de impostos, o outro, a maioria era pescador, mas quando ouviram a voz do mestre dizendo: vem e segue-me, eles renunciaram tudo. Hoje, não precisamos, olha que bênção, você não precisa renunciar ao teu emprego para seguir a Cristo. Eles tiveram que renunciar, porque só tinha eles foram os primeiros. E você sabe que todo pescador, ele está ali para sustentar a família dele com a pesca.
Eles não pescam por hobby. O pescador, ele não pesca. Quem pesca por hobby é aquela pessoa que não é o pescador profissional. É o que trabalha e gosta de pescar, ele vai por hobby. Mas o pescador, como eles eram, era de sustento. E eles abriram mão. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus hoje, pela mudança que há no mundo, ele não pede que você abandone o seu trabalho para viver para Cristo. Olha que coisa. Aí ele pede só que você venha ao culto uma vez, 2 vezes. Vem, uma ceia. Ele pede pouca coisa hoje. É muito menos do que ele pedia. E tinha que ter sacrifício, meus irmãos. Eles levavam um boi. Tinha que todo ano, eles iam lá em Jerusalém, longe a beça. Lembra que Jesus, Maria e José, quando chegaram no meio do caminho, a 1 dia ou 2 dias de viagem, deram falta de Jesus, tiveram que voltar, porque Jesus estava no templo, que eles tinham ido lá sacrificar. Todo ano, andar no deserto para sacrificar, você não precisa mais andar em deserto para sacrificar. A renúncia hoje é só da nossa mazela, é do que tem dentro de nós, e tem gente que não gosta. Se você falar, meu irmão, minha irmã, renuncie isso aqui na tua vida, a pessoa se vira contra você. Então, em nome de Jesus, pastor, eu quero mais compromisso com Deus em 2022. Comece renunciando à tua carne. Eu não sei você. Eu gostava de algumas coisas lá, da bagunça, né? Nunca gostei de nada ruim, graças a Deus, de droga, nunca me envolvi. Mas eu gostava de estar com a galera. Não tem coisa melhor do que você ficar lá. Hoje não dá mais isso, né? Mas antigamente ficava na esquina, jogando conversa fora, conversando com os colegas, falando besteira. Era legal. Era legal sair com os meninos e ter aquelas aventuras e depois sair, ter história para contar. Era legal ir num show de um cantor que a gente gostava. Tinha um tal de... Ainda existe? Kid Abelha. Existe esse grupo ainda? Kid Abelha? Acho que não existe nem mais, né? Kid Abelha. A coisa mais legal... Um dia eu vou chamar vocês aqui quando eu fizer uma pergunta dessa. Vocês ficam fazendo carinha de anjinho. Não, pastor, eu não sei nem o que o senhor está falando. E a música vindo na tua cabeça. Eu não lembro. Confesso a você que eu não lembro nenhuma música do Kid Abelha. Alguém aí lembra? Ninguém vai levantar a mão para dizer que lembra. A Luísa levantou, né, Luísa? Então você gostava, gente. Era legal. Você ia lá curtir. Porém, com a maturidade que Deus te deu hoje, você precisa renunciar. Deus está dizendo para você nesta noite: renuncie aquilo que pode ser bom, mas no fundo você sabe que está trazendo efeito espiritual sobre a tua vida. A sua vida está travada, você está desejando coisas e não está conquistando. Como um dia eu desejei tanta coisa e não conseguia conquistar, porque eu estava onde era bom para a minha carne, mas o meu espírito e minha alma estava perdida. Por isso Deus nos chama de forasteiros, nos chamava quando você está no mundo. Eu já falei para você e você já passou por isso. Ficava aquela desgraça. Aonde tem festa? Aonde vai ter um cantor? O Claudinho Bochecha vai estar não sei aonde. Aí semana que vem, tem uma faixa ali que vai ter não sei quem no Luso. Aí a gente vai. Fica igual assim, ó, o ano inteiro. Aí espera o carnaval para fechar com chave de ouro. Chave torta, né? Fechava. Quando voltava, que acabavam as festas, ia trabalhar igual condenado para poder ganhar um salário, para bancar tudo isso o ano inteiro. Quem está entendendo, diga amém. Então hoje essa renúncia para mim é gloriosa. Meus irmãos, ver o Big Brother, cara, de noite, domingo à noite, você chegar, já fui para a igreja, que bom, agora vamos ver aqui. Pode ser bom, porque você está acostumado, você vai na massa, está falando, todo mundo está falando, então vamos assistir. Mas quem quer uma transformação de vida espiritual, quando começa a ver o que acontece lá dentro, fala assim: minha carne até está gostando de ver a fofocada. Porque a carne nossa quer o quê? É fofoca, irmão. A carne quer o quê? É picuinha. Tanto é que você já deve ter ouvido pessoas aí fora comentando na época que estava o Big Brother acontecendo. Olha, você viu? Eles comentam como se eles estivessem lá dentro. Eles comentam como se aquela pessoa fosse parente. Eu não concordei. Fulano ficou contra no paredão, botou fulano. Não, eu não quero mais saber não. Está cancelado. O povo nem sabe que eles existem. E a pessoa está trazendo aquilo para a vida dela. O Big Brother acaba, tá a Sabrina Sato ganhando rios. Vocês já viram a casa da Sabrina Sato? Já viram a casa dela? Que espetáculo que é?
Vocês já viram essa menina aí que ganhou aí, a penúltima que ganhou aí, uma mulher que ganhou antes desse agora, uma moça aí que ganhou, está sendo chamada para tirar foto, ficou famosa aí, como é o nome dela? Eu esqueci, sério mesmo, agora não é pegadinha do pastor Ney não, qual é o nome dela? Juliette, essa daí mesmo. Juliette, a Juliette tá com prêmio e tá cheio de dinheiro de propaganda. Ela ganha para botar coisa no Instagram dela. E tu com teu estragado não ganha R$1. E assistindo a Juliette. Tua casa para fazer uma reforma, tu não tem dinheiro, nem eu também não tem não. E eu vou, minha casa tá com as tomadas tudo para fora, meu irmão. Que eu preciso, não é só a caixinha eu já comprei, mas tem que pagar o pedreiro. Aí Juliette, cheio de dinheiro. Sabrina Sato, que também... Sabrina Sato não veio, ela não ganhou, mas veio desse lugar aí, do Big Brother. Cheio da grana. As adolescentes tudo rindo aqui, porque deve ser fã da Juliette. Esse pastor. Irmã, renuncia a Juliette em nome de Jesus. Você está entendendo? Eu penso nisso. Sabe por que eu parei de ver novela? Eu já revelei para vocês. Eu morando numa área de serviço, improvisada... A cozinha, a pia era onde bota a máquina de lavar e o tanque, né? Era onde eu botei a pia. A minha sala tinha um negócio de esgoto no meio da sala, assim, que era o lugar da área de serviço. Aí tá eu lá, né? Marima! Conhece essa? É mexicana. A irmã Nina fez assim, ó. A irmã só conhece Crepúsculo, né? Marimar. Marimar. E tem outras aí que ela fez, aquela mulher lá, Thalita, Thalia. Estou brasileirando a mulher, né? Thalita, Thalia. Meus irmãos, Marima. Aí eu comecei a ver que eles acordavam, tudo maquiado, bonito. A Paula, meus irmãos, tadinha, não tinha dinheiro. Ela inventou, ela quis. Eu peguei metade do salário da época, que era pequeno, e paguei para ela fazer e pintar o cabelo de louro, que ela quis ficar igual a Nazaré, da novela. É brincadeira. Ainda bem que ela não está ali, graças a Deus. Aí, então eu posso falar. Aí, ela pintou o cabelo. Só que você sabe que louro tem que ter dinheiro para manter, sim ou não? E cadê o dinheiro que não tinha? Ou bem comia, ou bem mantinha. O dinheiro acabou, porque ficou para comida, para o pouco que tinha. A raiz preta veio até aqui, irmão. Foi descendo, ficou degradê. E a Marimar bonitona todo dia. A minha casa, o chão de ardósia. A parede sem reboco. As paredes da novela é tudo bonita. Tem lá no barraco, lá que eles fazem lá na comunidade. Mas quando muda a cena, é aquela Albuquerque Figueroa. Aquela mulher toda cheia de colar. Eu comecei a ver aquilo, sabe quando que eu parei de ver novela? Quando eu tive que comprar tinta para pintar a minha casa. As casas da novela é tudo pintadinha, bonitinha, seda, veludo, não sei das quantas. Eu fui comprar uma Coral, segunda, terceira linha, não tive dinheiro para comprar. Me deu uma ira, eu falei, também não vou ver esse negócio de novela não, que isso é tudo mentira e na realidade é uma desgraça. Às vezes você fica dando dinheiro para a TV e aí depois você vai pedir dinheiro a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então renuncia. O primeiro segredo, renúncia. Renúncia no corpo. Teu corpo quer, mas você é alma e espírito. Escuta essa chave aqui agora. A Bíblia diz que a carne, ela é fraca. Cuidado, a carne é fraca. Mas a Bíblia também diz que o espírito está pronto, é forte. O que eu quero que você entenda, pela minha carne, meus irmãos, é sacrificante você ter compromisso com a igreja. Você tem que preparar a mensagem, você fica ali literalmente preso ao que você propôs viver. Você está pensando que é fácil? Você ter obrigações. É pesado demais, não é fácil. Mas eu prefiro 10.000 vezes deixar o meu espírito feliz, a minha alma regozijante de estar na igreja, do que estar lá no mundo fazendo a vontade da minha carne e no final das contas eu sempre me arrebentar e não conquistar nada. Porque com meu Deus, com teu Deus, com toda a luta, Ele nos ama, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos protege, Ele nos abençoa.
dá coisas que nós nem merecemos, Ele intercede por nós, Ele nos protege, Ele faz de tudo, Ele é um Senhor que guarda. Lá fora não. A primeira coisa é você ficar descoberto espiritualmente. A primeira coisa é você ficar descoberto espiritualmente. Um rapaz, ele estava na igreja, bonitinho, estava top. Ele se afastou, começou a voltar para o baile, voltar à vida antiga dele e tudo mais. O que aconteceu? Fiquei sabendo essa semana. Ele voltou. Olha isso, gente. É isso que o cristão precisa entender. Ele saiu, curtiu, voltou a ir para baile, voltou a curtir e aloprou. Agora ele voltou de novo. Glória a Deus, amém. Que Deus o segure lá. Só que agora ele vai ter que, sair de onde ele mora, que tem uma galera querendo pegar ele. Porque quando você se afasta, você fica descoberto espiritualmente. E aí você começa a fazer coisas e coisas e coisas. E você está descoberto espiritualmente. E aí o diabo não brinca em serviço. Então a primeira coisa, renuncie no seu corpo, na sua carne. Renuncie na sua alma. Ah, pastor, eu quero isso, eu quero aquilo. Davi dizia, a minha alma anseia por ti. Antigamente a minha alma ansiava pelo carnaval. Por que eu gosto de dar o testemunho do carnaval, gente? Porque é uma coisa cultural que mexe com todo mundo. Tem gente que é cristã e até hoje assiste, por tradição, o desfile e não perde por nada como é o último dia que encerra, que dá nota 10, 10, 10, como é? Apuração. As pessoas não perdem, mesmo cristã. Eu não quero saber, meu irmão. Eu não quero saber, não estou perdendo nada. E aí o segundo segredo, fala assim, pastor, qual é o segundo segredo? 1, 2, 3. Pastor? Todo pai que é sério, todo pai que é de respeito, todo pai que tem seriedade, ele exige disciplina. Lembra da geração antiga? Os pais apenas olhavam, os pais exigiam. Os pais não queriam certas conversas. Nossos avós não gostavam nem que falasse alguns nomes feios dentro de casa. Não era assim? Sim ou não? Todo pai que tem respeito, que tem conduta e tem postura, independente de religião, ele exige disciplina. Disciplina agora acabou. Só se ouve na escola. Disciplina tal. Mas a disciplina pessoal acabou. Infelizmente, para essa geração, não existe. Se você for disciplinar uma pessoa hoje, ela não aceita. Só se a pessoa for muito de Deus e tiver o coração ensinável, ela te aceita. Caso contrário, eu faço uma prova com vocês. Vocês querem fazer uma prova comigo? Vá na família de vocês. Não vá fora, não. Não vá no mundo, não. Vá na família de vocês, pessoas amadas que você tem carinho. Não vai naquela pessoa que já não bate com você. Tem que ir na pessoa legalzona. Pega 3 pontos na vida dela que não está legal e tenta colocar disciplina naquilo. Depois você me volta para mim falar o que aconteceu. Pega um amigo, uma amiga e pega um ponto que precisa de disciplina. Um só. E discipline essa pessoa. Você vai entender o que eu quero dizer. Eu e você, para termos o melhor compromisso com Deus, nós precisamos aprender que tem que ter disciplina para servir a Deus. Escute isso. Quando Jesus chamou os primeiros discípulos, estes não estavam 100% preparados para segui-lo, além de suas responsabilidades humanas. Eles não estavam prontos. Eles não tinham a disciplina de andar com o mestre. A disciplina deles era o quê? Pescar. Eles não estavam acostumados. 3 anos eles foram disciplinados. Lembra Pedro? Pedro, qualquer coisa, ele queria arrumar treta. Quem disciplinou Pedro? Jesus. Lembra que Pedro foi lá e cortou a orelha do centurião Malco? E aí Jesus foi lá e disciplinou Pedro. Pedro, pegou a orelha, botou no lugar. Fica na tua aí, Pedro, não é assim não. Ele disciplinou vários. Infelizmente Judas não quis disciplina. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso ser disciplinado. Aí você vai falar, pastor, você está dizendo isso, mas você é pastor? Quem te disciplina? Ei, estou aberto. Primeiro, a primeira pessoa a me disciplinar é minha esposa.
E aquela bichinha pega bonito. O Biel, eu dou autoridade a ele para me disciplinar com respeito. Disciplinar o quê? Olha só, isso aqui não é legal, pai, isso aqui tal. Em tudo. Até para pagar contas ele me ajuda. Não, pai, isso aqui não pode ser pago agora não. É melhor pagar essa daqui, porque é uma forma de ele me disciplinar a pagar. Porque eu estava pagando do meu jeito. Ele agora faz a planilha no Excel, que eu não sei fazer. Eu faço planilha no Word, irmão. E a planilha do Word não dá para você calcular. Você tem que calcular um por um. Né, irmã Cristina? No Excel, você botou o valor aqui, ele soma lá embaixo. Eu não. Toda vez que eu altero o número, eu tinha que calcular tudo de novo. Eu devo aceitar que ele me discipline, sim ou não? É assim que funciona. Então, quando a Laurinha crescer e tiver com consciência, eu permito que ela me discipline. E se algum dia eu errar com vocês, com respeito, eu abro para você vir me chamar e falar, pastor, aqui o senhor errou nisso e nisso. Se eu estiver errado, eu vou reconhecer, pedir perdão e vou evitar falar aquilo. Se eu estiver certo, eu vou te convencer de que eu estou certo, eu vou te mostrar que eu estou certo. Mas eu estou aberto à disciplina. De Deus, então, nem se fala. O cristão quer ser cristão, mas não quer ser disciplinado, nem por Deus. Está passando na luta, por que eu estou passando por isso? Não pergunte por quê, pergunte para quê. Todas as vezes que eu passei por alguma luta e tal, está acontecendo isso, a primeira coisa que vem na minha mente na hora, a culpa não é de Deus. Eu errei na minha disciplina de comportamento com pessoas. Pessoas magoaram vocês, a culpa não foi de Deus, e se duvidar não foi a culpa nem da pessoa. Por quê? Se a cobra te picar, a cobra é da culpa? A culpa é da cobra? Não, ela está cumprindo o ofício dela. Até matar é errado, sabia? A não ser que esteja dentro de casa. Agora, na mata, não deve nem se matar a cobra. Ela está no habitat dela, você foi saracutear, eu vou fazer trilha. Fica o ano todo comendo hambúrguer. Depois de cima de fazer trilha, a cobra te morde, a culpa é da cobra. Vocês estão entendendo isso? Então, em nome de Jesus, se uma cobra te picar, por que Deus, essa pessoa fez isso comigo? Para que isso está acontecendo? Qual o propósito, Deus? Aí Deus vai te ensinar. Você está confiando demais, você está abrindo a guarda demais, você está abrindo a alma demais, você não está botando filtro, você já está com tantos anos na cara, que Deus às vezes fala assim, na cara, e ainda não aprendeu diante de tanta pancada que eu já permiti que você tivesse. E até agora você não aprendeu. Aí agora você vem chorar para mim? Então a primeira coisa que eu aprendo, e você deve aprender, disciplina. Nós somos filhos. Eu não tive disciplina em alguns comportamentos. No lombo, sem massagem. Mas eu sei bem, faltou em mim disciplina, postura, discernimento. Deus está falando com pessoas aqui que porventura querem ter compromisso com Deus, mas não querem ter renúncia, querem continuar fazendo o que querem, agindo como querem, se portando como querem. Eu vou para a igreja quando eu quiser. O pastor de vez em quando fala que tem que estar lá. Eu não vejo dessa forma. Eu já tenho 46 anos, 47, 50 anos. Eu não vejo desta forma. Eu estou acostumado desta forma. Amém. Que assim seja. Precisamos de disciplina, irmão. Todo mundo aqui, o mais atarefado aqui, está atarefado, está cheio de coisa, porque não tem disciplina de organização das suas atividades. E aí compromete o teu tempo. Aí você diz que não tem tempo, mas no fundo você arruma tempo para a opção de coisa. Então Deus tem que fazer o que com você? Fazer você, permitir que você trabalhe igual condenado, se arrebente, até você se disciplinar. Quer ser disciplinado? É você começar a pensar, olha, eu já tenho ensinado aqui, faz uma agenda para você. Eu não sou cabeleireiro, não sou nada para ter agenda. Eu também não sou não, mas vi a necessidade de ter uma agenda. Aí depois eu vi a necessidade de ter a segunda agenda. Depois eu vi a necessidade, devido à atividade, de ter 3 agendas. Imagina se eu não tenho agenda. Aí eu ia chegar aqui, meus irmãos, a obra de Deus, estou sofrendo. Não. Organize-se, porque Deus quer fazer mais. Então Deus não pode fazer mais com você. Você não está aguentando o que você tem?
Você não está aguentando as suas responsabilidades? Vocês não estão... Os adolescentes estão sem tempo. Até cuspi agora. A irmã Camille está cansada ali, está ali, ó. Fala, Deus, cansada. O Biel, meu irmão, ele demora 1 hora para subir a escada lá de casa. Aí eu, dá licença, Biel, sai, e subo. Aí está fazendo a faculdade, quero avisar para vocês, a partir de amanhã, segunda-feira, o mundo para. Porque o meu filho está fazendo faculdade. Muito trabalho, muita disciplina. Ei, organiza a tua casa, põe a tua casa em ordem. Porque Deus quer fazer mais. Como que Deus vai dar para os adolescentes se eles já estão cansados? Deus vai dar sim ou não? Se o meu filho falar para mim, eu estou cansado, eu não vou chamar ele para algo bom, ele está cansado. Já aconteceu? Estou cansado. Vamos no Outback? Agora. Você não está cansado? Está entendendo? Não sejamos assim. Os adolescentes têm até a desculpa de ser, né? Porque realmente eles estão cansados. Verdadeiramente. Passaram 9 meses na barriga, irmãos. Cansa. Mas eu e você já temos entendimento e maturidade para organizar a nossa vida. Essa semana eu conversando com um jovem, o jovem até muito organizado ele. Ele acabou falando, eu até me surpreendi. Ele falou, ele é todo organizadinho. Ele tem agenda para tudo. Se você falar assim, vamos a uma festa, eu vou revelar aqui, vocês já vão saber, assim, não vou falar o nome não, mas quem conhece a peça, a mãe já está até rindo lá. Você fala assim, fulano, vamos numa festa? Eu tenho que ver na minha agenda. Ele é desses. Tem 21 anos, se eu não me engano, o irmão. Ele é todo organizadinho. Aí começou o negócio próprio, tá lá, desenvolvendo e tal. Fui surpreendido, graças a Deus, a gente conversando. Ele foi lá e falou que ele está fazendo um... Aí a mente já abriu, ele descobriu, eu falei, meu Deus do céu, se esse menino está desorganizado, imagine eu. Ele falou, pastor, eu não estou conseguindo me organizar. Eu falei, misericórdia, Senhor. Olha que legal, o rapaz é extremamente disciplinado. O nome dele começa com D. Da Cova dos Leões. Ele é uma das pessoas mais organizadas que eu conheço. Ele foi uma vez dormir lá em casa. Ele acordou cedo, meditou, leu Bíblia, orou, varreu a casa, só não lavou louça porque não tinha louça na pia, lavou o copo que ele tomou café. Pensa uma pessoa disciplinada. Está desorganizado. Imagine nós, irmãos. Mas sabe o que Deus me fala com isso? Se as pessoas organizadas se desorganizam, imagine a desorganizada. E ele entendeu, esse jovem, que o negócio que ele está empreendendo, que já estava dando um dinheiro para ele, caiu de produção por causa da desorganização de negócio, até porque ele é novo, está começando agora, muita coisa. Vocês lá na frente vão conhecer melhor o trabalho dele, mas enfim, o que eu quero que você entenda, em nome de Jesus, nesta noite de celebração, de renovação, o Senhor está dizendo para você, renuncie às coisas que você tem feito, está tomando o teu tempo, renuncie à sua bagunça de vida, renuncie àquilo que está tomando o seu tempo e estragando a sua vida e estragando o seu futuro. Depois, autodisciplina. Comece a organizar, não o seu tempo, porque o tempo são 24 horas. Não tem como aumentar. Dá 25 horas que não está dando. Tem gente que fala assim, né? Nossa, eu precisava de mais horas no meu dia. Porque não está dando 24 horas. Quero te avisar. Existe uma lei estabelecida. Não aumentará, nem vai diminuir. Agora, se você organizar, você vai descobrir uma coisa tremenda, profunda. Você vai ficar sem ter o que fazer. Vai sobrar tempo. Sabe como é que eu leio livros? Antigamente era no manual. Vou tomar um banho. Estou fazendo alguma atividade que eu posso dividir o cérebro, eu boto lá e vou escutando o audiobook. Leio 3, 4 livros, venho dirigindo, ouço um livro. Às vezes o livro tem 5 horas de duração. O irmão chamou para casa de praia, aleluia. Botei o fonezinho, botei no livro, eram 5 horas de livro. Todo dia, fiquei lá uns 3 dias para aproveitar, comi tudo que o irmão tinha, depois vim embora para casa, né? É que a gente vai convidado e come tudo e vem embora. Aí eu fui andar na praia, ouvindo
Ouvi o livro 2 vezes. Foi mais um para a coleção. Não vai bater não em 600. Se não for mais, irmã Débora. A irmã tirando onda com 100, estou em 600 livros. Você está entendendo? Então, você vai ver que você pode ler um livro, você pode escutar a Bíblia, você pode fazer um curso. Irmão Carlos, estou vendo uns cursos aí bem legais naquela área que o irmão está vendo. Até eu estou vendo, irmão. Custa nada, o cara vai lá e entrega conteúdo de graça. Hoje em dia é a era da comunicação. Então, se você não está crescendo, a culpa não é de Deus. Você não está tendo disciplina. E o teu Deus, por amor, está dizendo para você nesta noite: eu quero te dar mais. Se organize, porque senão eu quebro as suas pernas. Se você não vai suportar o peso. Se você já está cansado, se você não consegue vir na igreja direito, se você não consegue orar, se você não consegue buscar a Deus, se você não consegue se anular, como que Deus vai te dar mais? Pedir e não recebeis, porque pedir mal, você está pedindo uma coisa que nem você vai conseguir. Já viu aquela pessoa que pede um emprego, está firme na obra de Deus, na casa de Deus, pede um emprego, Deus dá o emprego, a pessoa não consegue vir mais para a igreja. E a última coisa, diz assim, qual é o terceiro segredo, pastor? Perseverança. Perseverança, sabe o que é? Escute, dentre muitas qualidades de Jesus, podemos destacar uma: verdadeiro. Ele é a própria verdade. E sendo assim, ele não enganou nenhum de seus discípulos. Veja uma afirmação sincera de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A primeira coisa que Jesus fez é dizer para ele: ei, quero avisar a vocês, não posso mentir. Não é só vitória, não é só alegria, não é só oba-oba. No mundo vocês terão aflições. Então, se o meu mestre disse para mim que eu vou ter aflição, eu vou desistir pela aflição? Por isso, a terceira coisa para você crescer é perseverança. Se você quer ser um cristão genuíno, você tem que perseverar até o fim. Os discípulos não desistiram. O único que deu uma desistência por uma fraquejada foi Pedro, mas mesmo assim, quando o mestre foi lá e falou: olha, não desiste não, eu te amo, continua comigo, mesmo nas suas debilidades, Pedro, você é muito afoito, mas se renuncia e caminha comigo, que eu vou fazer você ser cuidador do povo da igreja, das igrejas. Um cara que era grosso, agressivo, se tornou um cuidador. Olha isso. Então, não desista. E para a gente fechar, ele não disse que seus seguidores terão uma vida de mar de rosas, mas afirma que teremos aflições, tristezas e desgostos. Eu não sei o que você está passando, você que está na live, você que está aqui. Mas eu gostaria de te livrar disso, como Jesus falou: Pai, eu gostaria de tirá-los do mundo. Mas eu não vou te pedir para tirar do mundo, porque não tem que cumprir. Então, livrai-os do mal. Então, em nome de Jesus, eu quero que Deus te livre do mal, para que você possa viver mais perto dele, buscar mais compromisso. E aí, em Isaías 43, versículo 2 e 3, diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isaías capítulo 43, versículo 2 e 3. O que eu quero que você entenda? Quando você passar pelas tribulações, o seu Deus é contigo. Quando você passar tristezas, angústias, tudo que você passar, lembre-se que Deus, assim como eu passei, vou passar, eu vou perseverar até o fim.